Muito obrigado pelo convite. Vão ter que suportar meu portunhol português estranho, mas começo por agradecer o convite e o fato dessa colaboração ter frutificado em termos de diálogo entre o plano nacional e internacional. E eu acho que, em termos conceptuais, os pontos colocados pelo professor Vandelli tem a ver com o diálogo entre o desenvolvimento do conteúdo do direito fundamental ao trabalho no plano constitucional brasileiro com os patamares internacionais de desenvolvimento do conteúdo do direito humano ao trabalho em termos de direito reconhecido por tratados internacionais de direitos humanos e convenções da OIT. Então, esse diálogo, a utilização de uma ida e volta em termos de desenvolvimento conceptual do conteúdo do direito é muito importante, ainda está na infância. A gente tem vários patamares aí que têm sido colocados nos últimos 4 ou 5 anos. Porque eu acho que no marco já referido pelo professor Vandelli, os direitos sociais em geral, tanto no plano constitucional como no plano internacional, têm tido um handicap, têm tido um abandono teórico que vem um pouco do que eu chamo uma profecia autorrealizada. Como a doutrina dominante por muito tempo sobre direitos sociais foi a doutrina que os direitos sociais não eram direitos em plena forma, eram direitos de tipo programático, eram direitos dirigidos a instar o legislador a atuar, mas não ao juiz. Isso provocou um abandono teórico no desenvolvimento do conteúdo dos direitos sociais. Então, bom, se a teoria dominante fala que os direitos sociais são menos são o primo pobre dos direitos fundamentais, pouco esforço tem sido dedicado ao desenvolvimento do conteúdo daqueles direitos. Mas a gente pode reverter a profecia autorrealizada trabalhando. É a ideia de começar com o trabalho de desenvolvimento do conteúdo a partir das técnicas de interpretação que são utilizadas no campo inteiro dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, é uma tarefa importante que tem começado faz pouco tempo com o direito ao trabalho. A contribuição da tese do professor Vandelli é importante nesse sentido. Nesse marco, o direito ao trabalho, em particular, o direito humano, o direito fundamental ao trabalho, é quase o paradigma do direito que tem sido abandonado, normalmente baixo uma redução absurda do direito. A ideia de que o direito ao trabalho não pode ser um direito do Estado fornecer postos de trabalho indevido a toda a pessoa. Então, com essa ideia, o direito foi diretamente abandonado. Quase tem argumentos similares para o direito à moradia, mas vários autores partem dessa linha. A impossibilidade fática do Estado fornecer postos de trabalho para toda a pessoa faz com que o direito como ideia tenha sido abandonado. É um tipo de aproximação. Vários dos livros, dos tratados de direito constitucional da América Latina dos anos 30, 40, aos anos 90, quase dedicam pouco espaço ao desenvolvimento conceptual de uma teoria dos direitos sociais fundamentais, uma teoria dos direitos humanos em matéria social, particularmente sobre a ideia de que a reserva do possível ou as possibilidades econômicas do Estado são as que pautam a possibilidade de desenvolver teoricamente o conteúdo dos direitos. E parte do trabalho que tem sido feito, tanto a nível nacional, nesse diálogo entre desenvolvimentos nacionais do direito, e o Brasil, o trabalho do professor Vandelli é muito importante nesse sentido, como no marco internacional, tem ao menos demonstrado que a possibilidade de desenvolver um conteúdo desses direitos é possível. Ainda a gente não chegou a uma cristalização do direito ao trabalho que seja internacionalmente aceitada em termos de operacionalização. Mas tem bases teóricas que são importantes. Eu vou tentar, no que resta do tempo, de dar algumas dos hitos, dos momentos em que o direito ao trabalho tem recebido aportes importantes para a sua clarificação. Acho que a primeira questão é o direito ao trabalho. É um direito
reconhecido positivamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo artigo 6 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, pelos vários tratados de Nações Unidas que tratam a questão dos direitos humanos do ponto de vista antidiscriminatório, a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação racial, a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher, a Convenção dos Direitos da Criança, que inclui algumas dimensões do direito ao trabalho, ao direito à liberdade de trabalho, que vou mencionar depois, a Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias, e a Convenção dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, são todos tratados internacionais que incluem dimensões vinculadas com o direito ao trabalho, direitos no âmbito do trabalho que estão vinculados com ele. Então, a gente não está falando de metafísica ou de direito natural, mas do direito positivo, que tem sido ratificado pelo Brasil. Parte do diálogo que a gente tem é a ideia de levar a sério a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira como outra das peças da engenharia jurídica que os advogados, juízes, procuradores têm à disposição para decidir em casos concretos. Então, não só a Constituição é a lei nacional, mas os tratados internacionais e, como a gente vai falar, as interpretações dos tratados internacionais que têm sido feitas pelos órgãos que o próprio Estado tem reconhecido como órgãos de interpretação daqueles tratados. No âmbito do Sistema Universal de Direitos Humanos, cada um dos tratados que eu mencionei tem um órgão de controle, um órgão de supervisão, chamado comitê, no caso mais importante na nossa matéria é o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o Comitê de Expertos Internacionais, que tem um membro brasileiro, que tem a responsabilidade de, na imagem e semelhança do sistema da OIT, receber os relatórios nacionais periódicos sobre o cumprimento das obrigações dos países que têm ratificado o tratado, e, além disso, tem desenvolvido uma capacidade, uma função interpretativa de síntese das conclusões que saem da análise dos relatórios nacionais, na forma dos documentos que chamam observações gerais sobre os direitos e as obrigações incluídas no pacto. Esses são parte dos instrumentos de interpretação autorizada do próprio Pacto Internacional por parte do comitê, que é o órgão competente para a interpretação do tratado. Bom, sobre o direito ao trabalho, até os meados do 2000, tinha pouco desenvolvimento. O comitê não tinha dedicado uma observação geral particular, tinha tido alguma experiência nos relatórios particulares, e parte desse trabalho vem a ser uma das contribuições da pesquisa do grupo de pesquisa do professor Vandelli, vou falar disso depois, mas ainda não tinha focalizado no direito ao trabalho em termos de uma clarificação normativa. A partir dos meados dos 90, o comitê tem desenvolvido um sistema, uma série de categorias para analisar direitos que tem aplicado a vários dos outros direitos que estão incluídos no Pacto Internacional. O direito à moradia, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à água e o direito dos autores de obras científicas e artísticas à proteção de seus interesses. No ano 2005, o comitê encarou a tarefa de utilizar esse marco teórico para aplicá-lo ao direito ao trabalho, e o que saiu disso é o comentário geral, a observação geral número 18, adotada em novembro de 2005, que é um primeiro intento de oferecer um marco teórico sobre o conteúdo do direito ao trabalho, utilizando aquela série de categorias teóricas que o comitê tem utilizado para outros direitos. Em forma geral, o comitê entende desenvolver o conteúdo normativo do direito, utilizando algumas pautas de descrição dos elementos principais do direito ao trabalho, e uma das questões importantes na forma de encarar o tema pelo comitê é o fato da interdependência do direito ao trabalho com outros direitos, particularmente do direito ao trabalho com os direitos individuais e coletivos do trabalho, na
na ordem do pacto. O direito ao trabalho finca no artigo 6 do pacto, os direitos individuais, as condições justas e equitativas do trabalho no artigo 7, e os direitos coletivos do trabalho no artigo 8, e o comitê faz a ligação entre a interdependência, a indivisibilidade dos conteúdos do direito ao trabalho. A observação geral tem uma aproximação não discriminatória importante, o conteúdo transversal da aplicação do princípio de não discriminação é uma dos pilares da observação geral. O comitê utiliza uma classificação de atributos que têm sido desenvolvidos para outros direitos, mas utiliza a ideia de que o direito ao trabalho inclui dimensões de disponibilidade de trabalho, de acessibilidade do trabalho, entre essas acessibilidade em termos de informação, acessibilidade em termos de não discriminação, de qualidade e aceitabilidade do trabalho. E essas são dimensões que vão ser exploradas no marco da observação geral e no marco do trabalho que a gente tem feito para o relatório. O comitê tinha também desenvolvido a ideia de que todo direito humano e todo direito social inclui uma série de obrigações estatais. O comitê usa uma trilogia, uma classificação tripartita de obrigações. O Estado, parte do pacto, tem obrigações de respeitar os direitos. Isso quer dizer, o Estado não pode afetar o direito pela sua ação. Então, no caso do direito ao trabalho, tem vários exemplos de violações do direito por ação do Estado. Tem uma obrigação de proteger o direito, e proteger quer dizer a ação do Estado quando a afetação do direito pode vir da atuação dos privados em matéria laboral. Essa dimensão é particularmente importante, porque o empregador principal não é o Estado, senão o setor privado. Então, a ideia das obrigações do Estado de regular, de oferecer inspectorado e monitoramento e de oferecer recursos efetivos em caso de violação ou abuso pela parte privada são fundamentais no marco dos direitos humanos vinculados com o trabalho. E a última dimensão, a dimensão das obrigações de cumprimento, de garantia do direito, que são particularmente importantes quando a pessoa, o ser humano, ainda não se vinculou com o objeto do direito, que nesse caso é o acesso ao trabalho. Então, a ideia das políticas ativas de emprego para fornecer, para criar um ambiente favorável à criação de trabalho são também uma parte importante do direito ao trabalho nesse sentido. E sobre a ideia das políticas de emprego, que tem sido também parte do conteúdo desenvolvido pela OIT, o comitê tem algumas indicações interessantes, que eu acharia mais interessante de colocar, é a ideia de que, além da diversidade das políticas de emprego e do fato das políticas de emprego ter que se vincular com o contexto particular dos países, e que não tem uma receita única para políticas de emprego, senão tem algumas indicações, o comitê tem insistido mais do que no conteúdo das políticas de emprego, no aspecto procedimental, na ideia de diálogo social, transparência, publicidade da formulação, da implementação e monitoramento das políticas de emprego e da avaliação das políticas de emprego. Então, elementos transversais que falam da maneira em que o Estado, em diálogo com empregadores, sindicatos e com outras instituições da sociedade civil que sejam representativas de setores não bem representados no esquema sindical, por exemplo, os trabalhadores domésticos e os trabalhadores rurais, que são preocupações particulares do comitê, deveriam participar daquele diálogo social como alvo de garantir um plano nacional de emprego, uma política nacional de emprego. O comitê também dá alguma pauta sobre garantias dos direitos, com a ideia de que o direito a um recurso judiciário, o outro recurso efetivo, também deve aplicar-se, também se aplica ao direito ao trabalho, e com isso dá uma pauta da possibilidade da atuação do judiciário em defesa do direito ao trabalho. Isso, de forma muito geral,
dá alguma ideia do primeiro trabalho do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em termos de desenvolvimento do conteúdo do direito ao trabalho. A partir desse momento, parte do contexto mundial tem sido o contexto de crise. Essa observação geral tem sido publicada em 2006 e, a partir de 2008, a crise tem golpeado fortemente a economia mundial e não é por acaso que uma das preocupações, tanto do Conselho de Direitos Humanos, que é o órgão político especializado em matéria de direitos humanos, formado por Estados, um órgão não de expertos individuais, mas formado por países, tem colocado a ideia do direito ao trabalho em consonância com a discussão da Agenda 2030 de Desenvolvimento, que tem adotado o ano passado o esquema de objetivos de desenvolvimento sustentável, que reemplaçam os antigos objetivos de desenvolvimento do milênio, onde também, coincidentemente, o eixo de direito do trabalho como fator de desenvolvimento tem sido colocado de maneira forte. Então, em alguma maneira, em termos de reflexão sobre a contribuição da linguagem dos direitos humanos na inclusão entre objetivos de desenvolvimento sustentável do trabalho, o Comitê tem requerido o Alto Comissariado de realizar esse relatório sobre os desafios e boas práticas na realização do direito ao trabalho. E, para isso, a gente teve o contato com o professor Vandelli, particularmente pela sua experiência no tema, e desenvolveu essa tarefa interessante de diálogo com uma série de materiais que a gente não tem esgotado. Os relatórios de Nações Unidas têm um limite de palavras, de 8.500 palavras, que é quase uma straight jacket, uma camisa de força. Com a camisa de força, a gente tem muito material que ficou por fora, e a ideia desse seminário é reflexionar sobre todas aquelas peças que ficaram por fora, mas a metodologia tradicional desses relatórios tem a ver com um questionário que se envia a todos os Estados-partes, à OIT, a outras agências das Nações Unidas e a organizações da sociedade civil, incluídos sindicatos e organizações de empregadores. A gente recebeu ao redor de 30 contribuições ao questionário, e um trabalho muito importante de pesquisa, da equipe de pesquisa do professor Vandelli, que revisou as conclusões finais do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais dos últimos 10 anos em matéria de direito ao trabalho e direitos vinculados com o trabalho na resposta do Comitê aos relatórios estatais. Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa com inúmera quantidade, tem 160 países que são partes do Pacto Internacional, então tem uma variedade muito abrangente de países, de níveis de desenvolvimento dos países e de tradições jurídicas no espectro de países que o Comitê considera, e sobre a base dessa monte de informação, a equipe tem feito um trabalho interessante de síntese para identificar os eixos que o Comitê tem considerado em termos de a linguagem dos relatórios, das conclusões finais, uma linguagem diplomática. Normalmente não se fala de violações, mas se fala de temas de preocupação do Comitê. Em termos de direito ao trabalho, o trabalho feito pela equipe do professor Vandelli tem identificado vários eixos das preocupações do Comitê das Nações Unidas sobre direitos econômicos, sociais e culturais em matéria de direito ao trabalho, que são os eixos que articulam o relatório que a gente preparou. E, geralmente, os eixos são os seguintes. O primeiro é a ideia de que o direito ao trabalho inclui a liberdade de trabalho, e isso tem particularmente a ver com a interdependência entre o direito ao trabalho e a proteção contra o trabalho forçoso, contra o trabalho infantil e contra formas de trabalho que afetam a dignidade humana. A segunda, tem várias ramificações dessa ideia, mas o componente da liberdade de trabalho. Uma segunda ideia importante é a ideia das políticas ativas de emprego,
com vinculações com os patamares da OIT. A OIT tem feito uma tarefa interessante de mostrar a coincidência das obrigações em matéria de direitos humanos e as sugestões de política pública que saem das convenções da OIT dedicadas à política de emprego, que mais do que ter uma linguagem prescritiva, normativa, tem receitas sobre o que o Estado deveria fazer como boas medidas de implementação das políticas. Vários aspectos vinculados com a política de emprego incluem a obrigação de mapear o tipo de emprego existente num país e de tomar medidas para eliminar ou converter trabalho informal em trabalho formal, entre vários outros aspectos. E o último eixo importante que sai do relatório é a ideia de interdependência entre o direito ao trabalho e as condições justas e equitativas de trabalho. A ênfase na ideia que o direito ao trabalho não é o direito a qualquer tipo de trabalho, mas a trabalho decente. E a ideia de trabalho decente é particularmente desenvolvida sobre a vinculação do direito ao trabalho com os patamares vinculados com as condições individuais de trabalho e com condições que têm a ver com a dimensão coletiva do trabalho. Uma ênfase particular no trabalho do professor Vandel, que tem também sido refletida no relatório, é também a ideia do conteúdo do trabalho em termos de respeito à dignidade humana, a ideia do conteúdo, o tipo de trabalho, como um reflexo das capacidades de criatividade do ser humano, e parte dessa ideia fica bem refletida no relatório. O que eu diria é que, embora seja um documento agora oficial do Conselho de Direitos Humanos, o cúmulo de informação que a gente recebeu vai dar para bastante publicações e o trabalho de análise que vai além do cumprimento com a obrigação de remitir o relatório ao Conselho de Direitos Humanos, e espero também de uma colaboração em termos de contrastação empírica das ideias do trabalho com a realidade brasileira, com outras realidades relevantes para o tema. Ainda tem vários desafios. Eu acho que nem o relator, nem a informação que a gente recebeu aprofundou muito em alguns temas que eu acho importantes. Primeiro, a ideia das garantias do direito ao trabalho. Ainda tem algumas menções, mas tem ainda pouca ideia sobre quais das dimensões do direito ao trabalho são dimensões justiciáveis diretamente, quais são aquelas que requerem de um tipo de aproximação de garantias processuais coletivas, não individuais, quais são garantias não judiciárias, garantias que têm a ver com a obrigação de monitoramento dos indicadores de direito ao trabalho, que seriam o ressorte mais do que do Poder Judiciário, de poderes políticos ou da sociedade civil. Mas a ideia de que os direitos sociais requerem um cúmulo de garantias que não se esgotam somente no recurso judiciário. A ideia de progressividade dos direitos sociais requer alguma técnica de seguimento dos resultados de políticas públicas. O Poder Judiciário poderia ter alguma função nisso. Eu acho que, particularmente na ideia de tutela coletiva de certos direitos, ações coletivas que permitem utilizar alguns indicadores, algumas estatísticas em termos de determinação de violações em casos concretos. Eu acho que o espaço, por exemplo, das dimensões de discriminação indireta requerem de uma utilização de estatísticas para situar uma prática discriminatória em contexto de uma prática comum, uma prática massiva, mas tem muito espaço de desenvolvimento de indicadores que vai além da tarefa tradicional do judiciário e que ficaria mais no espaço acadêmico, no espaço das ONGs, no próprio espaço do Estado. O Brasil não tem desenvolvido uma instituição nacional de direitos humanos independente, como uma Defensoria do Povo ou outras instituições que sim têm sido adotadas em outros países da América Latina, que já
começam a trabalhar nessa perspectiva, a ideia de um observatório sobre a realização dos direitos, que utilizam técnicas estatísticas para avaliar os resultados das políticas públicas estatais em matéria de direitos sociais e de outros direitos humanos. Ainda tem pouco sobre direito do trabalho nessa matéria. Uma contribuição interessante vem da nossa região. O Brasil e outros países da América Latina são partes do Protocolo de San Salvador, que é o instrumento internacional complementário à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, e também prevê um sistema de relatórios, e o grupo de trabalho, que é o encarregado da análise dos relatórios, tem desenvolvido uma bateria de indicadores de seguimento, indicadores de cumprimento, e uma das contribuições tem sido o desenvolvimento de indicadores para o direito ao trabalho e os direitos vinculados com o trabalho, que vai começar a funcionar a partir desse ano. Então, tem também outras contribuições que visam a ideia de descomponer o direito ao trabalho em conteúdos concretos que podem ser mensuráveis. Uma contribuição interessante que deveria ter seus frutos na prática de análise dos relatórios, não somente sobre a dimensão normativa, mas também sobre a dimensão empírica da eficácia das políticas públicas desenvolvidas para a produção de um ambiente de trabalho livre, pleno e produtivo pela parte do Estado. Eu acho que essas são algumas das ideias que permitem ser otimista em termos de desenvolvimento do conteúdo de um direito que até 10 anos atrás praticamente era o direito ridiculizado em termos de a possibilidade de compreender seus conteúdos e imaginar ferramentas técnicas de garantia. Hoje, a gente tem avançado bastante nessa tarefa. Eu acho que parte do diálogo do que eu falava quando comecei, que é a ideia da utilização dos patamares desenvolvidos internacionalmente pela justiça e pelos operadores locais, sobre a base de um argumento normativo, não de um argumento de autoridade ou metafísico. O argumento é os pactos internacionais que o Brasil tem ratificado formam parte da ordem jurídica brasileira e a forma de interpretar esses tratados pelos juízes, advogados, procuradores brasileiros tem que ter em consideração as interpretações dos órgãos respectivos. O mesmo argumento pode ser utilizado pelas convenções da OIT, os grupos de expertos da OIT sobre liberdade sindical e sobre o Comitê de Expertos da OIT em geral, são fontes de interpretação do conteúdo dos convênios, das convenções da OIT, que fornecem ao juiz brasileiro e ao operador jurídico brasileiro critérios de interpretação dos tratados, em forma direta quando os tratados têm sido ratificados pelo Brasil, porque formam parte da ordem jurídica brasileira, fornecem também critérios de integração, harmonização do conteúdo dos tratados com o conteúdo dos direitos fundamentais que coincidem com aquelas normas dos tratados. A maioria, embora uma das discussões tradicionais em matéria de harmonização é a possibilidade teórica de antinomias ou de contradições entre Constituição, tratados internacionais e lei comum, a verdade é que, mais do que o caso raro de contradições, o que tem na maioria dos casos é coincidência. E o fato do conteúdo da Constituição brasileira, que é muito generosa em termos de reconhecimento de direitos, coincidir em grande parte com o conteúdo dos tratados de direitos humanos que têm sido ratificados pelo Brasil e em boa parte com o desenvolvimento normativo infraconstitucional. Então, mais do que a hipótese um pouco artificial da contradição ou da antinomia, o trabalho do juiz é mais o trabalho de interpretação conforme a ideia de utilizar a interpretação pro persona ou pro hominem mais avançada em termos de proteção para articular a fonte constitucional, a fonte internacional e a fonte infraconstitucional. Eu acho que é parte
ideia de levar a sério os patamares internacionais tem a ver com a ideia da integração, da harmonização da interpretação, levando a sério o fato do país ter ratificado tratados internacionais e ter reconhecido a competência de órgãos internacionais para a interpretação daqueles tratados. Eu acho que parte dessa tarefa dá um marco para pensar a utilidade dos trabalhos que a gente tem encarado conjuntamente em termos de levar a sério o direito ao trabalho como um direito fundamental. Bom, acho que isso dá alguma ideia do tipo de discussão que a gente vai ter nos próximos 2 dias, porque parte das questões que tenho colocado são o conteúdo particular de cada uma das sessões. Então, agradeço a sua paciência e a sua tolerância pelo meu português. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Christian. Em favor de quem eu peço a tolerância do público pelo excesso de elogios que decorre da amizade. Agradeço pela capacidade de síntese, de ter trazido uma contribuição tão rica de elementos e ainda nos propiciou tempo, então, para termos 10 minutos de debate. Então, coloco a palavra à disposição de quem... Temos microfones, então, quem quiser fazer colocações ou perguntas, está disponível. Em primeiro lugar, parabenizo o professor pela exposição e por nos tornar aqui tão clara a atuação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que não nos é dado, em termos de divulgação nacional, pelo menos, conhecer esse trabalho, que é um trabalho árduo, mas um trabalho que tenta resgatar a teoria dos direitos humanos e torná-la concreta no plano jurídico, no plano jurisdicional. Isso é de fundamental importância. Mas a minha intervenção aqui é mais a título de curiosidade e para ter um pouquinho mais de conhecimento pela sua experiência de atuação na ONU. Quais são os países hoje que se poderia classificar como mais avançados nesse estudo a respeito do direito humano ao trabalho? Quem é que está efetivamente, em termos de formulação teórica, em termos de eficácia jurídica e prática, aplicando efetivamente os direitos humanos e estudando com afinco a concretização do direito humano ao trabalho? Então, sempre a questão do ranking dos países é sempre questão difícil para funcionários da ONU. Mas eu diria parte do trabalho da equipe tem sido o trabalho de análise das contribuições dos Estados. A gente tem 26 contribuições dos Estados, onde, embora as contribuições venham de países com uma tradição jurídica cultural muito diversa e com um nível de desenvolvimento muito diverso, vários dos países têm demonstrado boas práticas em termos de, eu diria, boas práticas em termos de formulação de políticas de emprego, boas práticas em termos de avanços na legislação antidiscriminatória aplicada ao direito ao trabalho, às políticas de emprego, às políticas vinculadas com a formalização do trabalho. E sobre a questão da interdependência do direito ao trabalho com o direito ao trabalho decente. Então, só vou recordar os países que mandaram contribuições para dar uma ideia daquele. Então, o fato de mandar contribuições, que são voluntárias, já dá uma ideia daqueles países que têm interesse no tema. Os países que têm mandado contribuições são a Áustria, Azerbaijão, Bahrein, o Brasil, Bulgária, Egito, Fiji, França,
a Grécia, a Guatemala, a Hungria, o Cazaquistão, Malta, a Mauritânia, o México, Omã, Paraguai, Peru, o Catar, Sérvia, Eslovênia, Espanha, Turquia e Uzbequistão. Isso dá uma ideia, ao menos, daqueles que uma parte do questionário incluía o desenvolvimento de indicadores para o seguimento da realização progressiva do direito ao trabalho, e vários países têm indicado a existência de um sistema de indicadores que eles utilizam, e até alguns com a análise da metodologia utilizada nas encuestas nacionais sobre trabalho, etc. Então, mas acho que talvez no desenvolvimento do seminário, algumas das contribuições que têm visado o análise poderia ser interessante nesses termos. Só mencionar que há contribuições interessantes de todos os tipos de países. Se nós considerarmos os países do ponto de vista do grau de desenvolvimento econômico, por exemplo, há contribuições interessantes de todos os países, e no trabalho de controle e acompanhamento que faz o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, há problemas, preocupações importantes em países de todos os tipos também. Claro que alguns segmentos do direito ao trabalho dizem mais respeito às condições econômicas, então, naturalmente, países em condições econômicas mais difíceis vão ter problemas maiores, e países em condições melhores vão ter uma situação melhor. Mas há outros segmentos do direito ao trabalho que não estão diretamente relacionados a isso. Por exemplo, há países com uma situação econômica extremamente confortável que têm problemas graves em termos de igualdade no mercado de trabalho, em termos de condição da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Então, não se pode ver uma evolução uniforme e total de nenhum país, né? Há contribuições importantes e há problemas importantes em países de todos os tipos. Pelo menos é isso que o panorama que a gente levantou mostra. Desculpe ter... Claro. Eu não queria fazer uma pergunta especificamente, mas fazer menção a isso. Acho que a embaixadora Marlene está colocando. Eu represento os empregadores brasileiros na OIT há 4 anos. E imaginem vocês se nós estamos aqui, nós que aqui conversamos a mesma língua, falamos português, entre empregadores, governo e trabalhadores, por vezes demoramos anos para chegar a alguma conclusão. Lá são 187 hoje países, na OIT, é isso? 187 países com essas características que o Dr. Leonardo acaba de dizer. Por exemplo, em termos de proteção social, o Brasil lidera, quase que lidera os rankings sempre em termos de proteção social, porque temos efetivamente nos preocupado com isso ao longo dos anos. Agora, o mais difícil que eu vejo, e nós estamos agora terminando o nosso borrador pela OIE, pela Organização Internacional dos Empregadores, para entregar sobre esse assunto. Então, às vezes, as contribuições de um país ou de outro, ou de uma confederação de trabalhadores ou de empregadores, ela necessariamente vai passar pelo filtro de quem os representa em última instância, em última análise. Então, como na OIT tudo tem que sair por consenso, e se você for ver a diferença entre os países, é muito mais fácil um país que tem alguma coisa um pouco pior se escudar numa regra geral em que estão assambarcados todos. Então, acho que o grande desafio é justamente compatibilizarmos aqueles que fazem o menos para que eles consigam atingir patamares de melhoria significativos do ponto de vista geral daquilo que se pretende. Então, eu não sei, doutora Marlene, só queria... Porque nós estamos tendo dificuldade. Porque, às vezes, por exemplo, esse ano nós vamos discutir na OIT a questão da cadeia de suprimentos, do supply chain, que a gente chama. É muito difícil, a posição dos países é muito distinta. Porque tem países que reconhecidamente utilizam mão de obra infantil ou algumas coisas que querem se escudar atrás de uma norma que lhes favoreça. Então, esse trabalho da área de recursos humanos, eu até parabenizo, eu não tenho conhecimento muito profundo a respeito disso. Nós estamos encaminhando agora as nossas considerações como Organização Internacional dos Empregadores agora em março, lá na OIT, mas é um trabalho hercúleo e por isso eu até parabenizo vocês que a gente acompanha o esforço, o Dante Pesce esteve com a gente, o esforço que se faz em termos de ONU para privilegiar efetivamente alguma coisa que é importante, que é não só o direito ao trabalho, como o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu acho importante salientar que os
tratados internacionais são um piso, não um teto. A ideia de comum denominador numa variedade de quase 200 países no mundo. Então, a ideia dos patamares internacionais, o princípio em matéria de direitos humanos, o princípio pro persona, pro homine, a norma aplicável é a norma mais favorável. Se a jurisprudência nacional, se a legislação nacional tem desenvolvido patamares mais protetivos, o patamar internacional fica sempre o patamar subsidiário. Só o patamar internacional fica importante quando a norma local ou a prática local está por baixo daquele patamar internacional. Então, o que é interessante em matéria de direito ao trabalho é que o abandono teórico do espaço do direito ao trabalho tem fornecido poucos patamares nacionais em termos do entendimento do conteúdo. Então, essas contribuições internacionais que partem do diálogo entre uma variedade de situações socioeconômicas, de situações de capacidade institucional dos países. A maioria dos países, dos 200 países, são países autoritários, onde não tem democracia, onde a representação dos empregadores, trabalhadores e o Estado são muito ficcionais, tem pouca representatividade em termos reais, porque tem poucas condições de exercer direitos e liberdades no plano político. Esse é o marco internacional. A ideia, o marco internacional colabora quando o patamar nacional está por baixo daquele. Eu acho que o caso paradóxico do direito ao trabalho é esse, o campo em que, salvo a contribuição do Dr. Vandel e de outros doutrinários, ainda a ideia de que o direito ao trabalho pode ser levado a sério como um direito fundamental está nos primeiros passos. Então, bom, aproveitar esses trabalhos, mas para ir além do conteúdo desses trabalhos, que é um trabalho de mapeio dos conteúdos, é importante. Uma outra coisa que gostaria de dizer sobre as interdependências. Além da ideia da política de emprego, uma outra ideia que sai do relatório é a vinculação entre as políticas de trabalho, de políticas de emprego para a criação de trabalho, com as políticas vinculadas com proteção social, particularmente sobre desemprego. A ideia de que quando as condições socioeconômicas de um país impedem diretamente a criação de trabalho, isso fortalece as obrigações do Estado em matéria de proteção social. Então, a interdependência entre o direito à segurança social, à providência social, que inclui também dimensões não contributivas, não só as dimensões do trabalhador integrado no mercado formal de trabalho, mas a proteção social, que o Brasil tem oferecido ao mundo inteiro vários exemplos, programas Bolsa Família, outros programas sociais que visam a ideia de que uma parte importante do mercado de trabalho é informal, que a gente entra e sai daquele mercado de trabalho, que tem poucas condições de contribuir a um sistema de segurança social contributivo, porque o tipo de trabalho é informal, porque as condições não permitem acumulação de contribuições que vão permitir benefícios de desemprego ou de pensões de retiro ou outras, e que o Estado tem que considerar a estrutura dual do mercado de trabalho para desenvolver políticas de proteção social que vão ligadas com as políticas de emprego. Isso acho que é uma ideia importante, que também tem a virtualidade de mostrar que a ideia do direito ao trabalho como um direito de obrigação do Estado de criar postos individuais de emprego é uma ideia um pouco ingênua, e que as vinculações das políticas de emprego com políticas de proteção social é um pilar importante nesse mapeio da complexidade dos mercados de trabalho em um país como o Brasil, que tem um mercado de trabalho muito complicado, tem partes da economia que continuam sendo basicamente rurais e de explotação quase individual, e partes da economia que têm um nível das potências industriais de Ocidente. Então, nessa escalera do Brasil, que tem vários segmentos no mercado de trabalho, a questão é a forma de mapear as formas de acesso ao trabalho e de proteção social para aqueles que estão em posição mais vulnerável. Temos espaço para mais uma última pergunta, então. Pedir, então, que os dois fizessem em bloco, sinteticamente, e o professor Christian responde em bloco as duas perguntas, então, para a gente poder concluir.
Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. A minha pergunta é especificamente sobre a contribuição que a Organização Mundial do Comércio pode ter em relação aos direitos humanos. Muito se fala que no artigo 20 do GATT, muitos consideram ainda que seja uma interpretação um pouco forçada, mas que é o caminho de entrada dos direitos humanos na OMC, nos julgamentos do próprio órgão da OMC. Na medida em que a questão dos direitos humanos ela prejudica, inclusive, o comércio internacional, pois barateia os produtos e faz com que o comércio internacional tenha um desequilíbrio forte. Eu gostaria de ouvir de você sobre essa questão do comércio internacional, da contribuição que a OMC pode dar em relação à questão dos direitos humanos no trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor Christian pela clareza da exposição e gostaria de dialogar sobre um ponto que me pareceu central na sua intervenção. Apesar de ter agregado, me pareceu relevante, a ideia de que no direito do trabalho há um déficit teórico bastante profundo e que esse déficit teórico se aprofunda nos últimos anos. Mas, ao meu ver, salvo engano, a sua intervenção tem como uma centralidade a ideia de que os direitos humanos fundamentais, essas normas de âmbito internacional, são normas, logo são direito positivo, são aplicáveis e assim por diante, e aí está uma tarefa para os juristas. Há, como se sabe, várias críticas a esse positivismo dessas normas internacionais e os vários problemas teóricos decorrentes deles. Um deles da questão do direito do trabalho. Pontuaria dois que eu gostaria de ouvi-lo. O primeiro, houve uma intervenção sua aqui, houve uma abordagem rápida, é sobre o caráter de direitos básicos. Essas normas, sobretudo no direito do trabalho, em geral, são normas mínimas, básicas, patamares bastante rasos, e que criam uma antinomia diversa, no caso brasileiro, por exemplo, com a Constituição, que tem patamares talvez mais elevados, as normas infraconstitucionais. E o segundo, que é uma crítica antiga, conhecida, vem desde o Bobbio, sobre as normas internacionais, os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, ou seja, como a lógica do mercado acaba por rapidamente absorver toda essa narrativa de direitos humanos de âmbito internacional. Muito obrigado. Então, sobre o primeiro ponto, é parte de uma discussão atual, a ideia da convergência dos regimes internacionais paralelos, o regime internacional de comércio e o regime de direitos humanos. O campo onde a ideia de flexibilidade tem sido desenvolvida com maior força é o campo do acesso a medicinas. Esse é um campo onde até o Brasil tem sido um protagonista importante nas contribuições sobre a utilização das flexibilidades do TRIPS e dos outros tratados que formam parte do para-chuvas, do guarda-chuvas da OMC, em termos de possibilidade de utilizar o acesso a medicinas e a proteção da saúde para flexibilizar regimes como o regime de patentes ou outros. Esse tem sido até colocado como problema no nível das Nações Unidas. Agora tem um alto painel coordenado pelo secretário-geral para a coordenação dos regimes internacionais do comércio e outros regimes para a proteção da ideia de acesso à medicina como componente básico do direito à saúde. Ainda tem menos trabalho sobre as flexibilidades que podem ser consideradas em termos de impacto sobre o direito ao trabalho, mas do lado dos direitos humanos, a ideia do desenvolvimento de técnicas de avaliação, estudos de impacto, o mais conhecido é a ideia de estudo de impacto ambiental, mas o trabalho sobre a ideia de estudo de impacto em matéria de direitos humanos como medida preventiva para a tomada de decisões que implementam as obrigações da Organização Mundial de Comércio, tem sido colocado como um espaço a trabalhar. Ainda tem pouca desenvolvimento de técnicas concretas para visar
o uso daqueles estudos de impacto, particularmente sobre direito ao trabalho, e das desafios importantes é a ideia de que o direito ao trabalho, a ideia da permanência num posto de trabalho, mas a criação de condições para a criação de emprego em geral e que vem complementadas com outros direitos. Então, como incluir os diversos fatores que formam parte de uma política pública de sábana curta, você tapa a cabeça, destapa os pés. Então, quando tem fatores multidimensionais, quando você toca um fator e afeta outro fator, como as técnicas de estudo de impacto em direitos humanos podem considerar essa variedade. Mas ainda tem espaço para colocar essas questões em termos de cumprimento sem flexibilidade das obrigações pode impactar sobre o direito ao trabalho como um argumento para o Estado utilizar flexibilidade. Bom, sobre o segundo, é um diálogo aberto, ainda a ideia dos patamares mínimos. Bom, o exemplo do direito ao trabalho é um bom exemplo. Se o patamar mínimo do direito ao trabalho, tal qual tem sido desenvolvido até agora, for cumprido ao nível nacional no Brasil, eu não me queixaria muito. Eu acho que já tem bastante avançado as ideias dos eixos. Se a proteção é maior na doutrina e na jurisprudência nacional, bom, é parte da ideia da progressividade dos direitos humanos. Eu não acho que seja um problema teórico que desafie a utilização de patamares internacionais. Se tem melhor proteção nacional, você atinge os melhores patamares de proteção com o uso dos patamares nacionais. Eu acho que no campo do direito ao trabalho é difícil dizer que os patamares nacionais tenham ido além dessas discussões no comitê. A minha aproximação sobre as críticas aos direitos humanos em termos de a sua dissolução pela ideia de mercado é abandonar a luta antes de entrar na luta. A linguagem dos direitos humanos também é uma linguagem importante em termos de empatia, em termos de linguagem comum universal. Então, pensar que só a ideia da dinâmica de mercado vai fazer desaparecer a virtualidade, a potencialidade da linguagem de direitos humanos, eu acho que é dar por perdida a batalha antes de dar a batalha. E parte do abandono teórico dos direitos sociais tem partido sobre essa ideia, a ideia de que os direitos sociais são só uma concessão ao Estado capitalista, ao mercado capitalista, é só um placebo. A decorrência dessa posição cética sobre direitos humanos tem sido o abandono teórico. Então, começaria com optimismo pessimismo na teoria, optimismo na prática. Bom, tem muita tarefa a realizar em termos de dar conteúdo a esses direitos. Se a gente abandona antes, dizendo qualquer esforço feito nessa área é inútil porque a dinâmica da desumanização do mercado faz com que tudo esse esforço seja inútil. Bom, a gente deveria abandonar o direito, se dedicar à poesia, a beber vinho, a fazer cinema, mas a gente está aqui porque está convencido da ideia da justiça dos direitos humanos como uma ideia importante, como um valor humano importante. Essa seria a minha resposta. Isso, ao menos, me dá uma posição otimista em termos de encarar a tarefa de oferecer algumas poucas certidões sobre a utilização positiva da linguagem dos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado, professor Christian. Eu me formei na graduação em Santa Catarina, uma universidade onde havia uma tradição muito forte de discussão filosófica. E num tempo em que se contrapunha o modelo de Santa Catarina ao modelo de São Paulo, onde a ideia era um positivismo que se criticava por não dar conta da complexidade do fenômeno jurídico. E vim parar no Paraná, onde a tradição instituída
pela Faculdade de Direito, sobretudo da Universidade Federal do Paraná, é da dogmática crítica, justamente uma ideia de fazer uma ponte entre esses dois polos que antes não se conversavam. E, de repente, nós descobrimos aí que temos muito mais a fazer do que aquilo que imaginávamos antes. Né? Então, agradeço muito essa presença exemplar do professor Christian aqui, mais uma vez, por tudo que tem nos contribuído. Encerro esse nosso painel. Antes da invenção do relógio, os tempos eram medidos em atividades reais, então me diz a organização que nós temos agora um pissing while, quer dizer, 2 minutinhos, e apenas para fazer a troca da mesa e em seguida já retornamos.